Bom, vamos agora gravar o bloco 10, valores, princípios, crenças, filosofia de vida e espiritualidade, né? Então, primeiro começando com o tópico A, valores pessoais que moldam as suas decisões. Me conta a história de um valor pessoal que te acompanha desde cedo, né? Aqui eu escolhi o valor da honestidade, né? E onde isso começou, quem me ensinou, eu lembro de um episódio que eu estava em casa com meu irmão, né, meus pais tinham saído, enfim, e a gente, meu irmão brinca, briga e etc. E a gente, acho que estava até brigando, na verdade, e minha mãe tinha uma peça que era uma peça meio que de estanho, né, um metal assim, e no meio da briga aquela peça acabou caindo e amassando, né? E E aí eu, né, queria esconder, assim, não falar e tal, deixar a peça ali do jeito que ela não fosse ver. Mas meu irmão me falou, não, a gente precisa contar para nossa mãe, né? Enfim, ela precisa saber. E aí eu ainda fui um pouco relutante. Eu falei, ah, mas ela vai ficar brava com a gente, vai ficar chateada, é melhor que ela não veja e tudo. Mas ele me ensinou que não, né? Que a gente precisava ser honesto, assumir as nossas responsabilidades, assumir os nossos erros. E quando minha mãe chegou em casa, a gente conversou com ela. E acho que de fato ela ficou muito mais feliz até pela nossa postura, né, de assumir, do que propriamente brava ali pela, né, pela peça material em si. Então, ali acho que foi um momento que eu aprendi com meu irmão sobre honestidade, né? E em que momento que esse valor foi colocado à prova, né? Acho que a gente, em certa medida, vive sendo colocado à prova com relação à honestidade, mais no Brasil, onde se fala muito, né, em, por exemplo, sonegação de impostos, né, as pessoas ao declarar imposto de renda ou, né, mesmo com as suas empresas, então, às vezes a pessoa não, né, presta um serviço, vende um produto, não emite a nota, justamente por não ter que pagar imposto. Então, eu, né, graças a Deus aí, desde que abri a minha empresa, todos os serviços, todos os produtos que eu vendi foram sempre feitos com impostos, né, pagando nota e etc., declarados, mesmo em situações que isso poderia não acontecer, mas enfim, acho que essa honestidade comigo, com o governo, e ainda que, né, possa haver discussões de, ah, mas, né, para onde vai esse imposto, se o imposto está sendo usado com qualidade, mas eu acho que a gente precisa ser honesto, né, e se a regra é essa, seguir a regra. E eu acho que tem momentos, né, que às vezes a gente precisa ser honesto com a gente mesmo, né, o que por vezes também é, é um desafio, né, e eu acho que eu tive alguns momentos na carreira, né, que o caminho mais óbvio não era o caminho mais certo para mim, né. Então eu já falei quando, né, eu saí da Unilever, quando eu rompi a sociedade no Instituto de Socioeconomia Solidária, foram momentos em que eu precisei ser honesto comigo mesmo, né? E o mais óbvio era continuar nessas instituições com bons salários, com boas remunerações, mas eu sentia que continuar, né, não seria estar sendo honesto comigo mesmo. Então, acho que foram situações onde essa honestidade também foi colocada à prova. E agora a segunda pergunta é: descreva uma situação em que você precisou escolher entre o caminho fácil e o caminho certo e esse valor te guiou, né? Então, na época que eu era o gerente de projetos lá do ISIS, né, e eu atendia a conta do Instituto Votorantim, que era o maior projeto que a gente tinha, chegou um tempo, né, que a gente foi tendo algumas renovações, então todo final de ano a gente discutia um novo contrato. Quando eu assumi, a gente estava né, num período de teste ali, na verdade, a gente não vinha entregando os resultados, e aí, né, quando a gente, assim, a instituição não vinha, quando eu assumi como gerente, então a gente deu uma mudança de chave,
Isso foi mais ou menos em abril, maio, e aí a gente tinha o contrato até o fim do ano. E aí todo final do ano a gente sempre discutia o contrato do ano seguinte. Então, né, na minha gestão isso foi acontecer pelo menos 3 vezes ali de renovação de contratos. E aí, numa quarta vez, né, a gente se deparou com uma situação, a gente já vinha aí também num desgaste, né, com esse cliente de alguns anos de contrato, da forma como eles conduziam, a forma como a gente era penalizado em algumas situações, né, onde a gente prestava um serviço, né, e aí, né, a não entrega de alguns resultados que não dependiam única e exclusivamente da nossa consultoria, porque tinham os grupos, as cooperativas, tinham, né, enfim, vários contextos ali do resultado final pelo qual a gente era avaliado. Então começou a haver um processo de penalização, só que essa penalização ela tirava o recurso que a gente tinha para pagar a nossa equipe, para pagar as pessoas, para pagar os custos que a gente tinha de viagem, de transporte. Então não era que a gente deixava de ganhar um bônus por não ter atingido a meta, né? Mas a gente estava sendo meio que penalizado, entre aspas, dentro do nosso próprio salário daquele recurso que era destinado para a execução do projeto. E aí, numa quarta renovação de processo, né, a gente vinha, né, como a gente já estava há muitos anos com o cliente, a gente tinha alguns combinados, e existiam alguns combinados, essa renovação normalmente era discutida no final do ano para a gente começar a executar o ano seguinte, né? Mas sempre atrasava, né, até o processo de assinatura do contrato, só que para a gente não parar a equipe, não deixar de fazer, a gente sempre dava essa continuidade. Então, a gente já estava ali em fevereiro, mais ou menos, discutindo o contrato do início do ano. E aí, claro, né, a gente sempre mantinha alguns combinados, mas aí foi um processo onde eles fizeram várias mudanças que não tinham sido comunicadas para a gente anteriormente. A gente já estava, então, executando o contrato e isso impactaria diretamente a remuneração da nossa equipe, né, e das pessoas que trabalhavam comigo, porque a gente não ia ter recurso suficiente para poder remunerá-los e foram regras que mudaram de repente, né? Então, naquele momento, né, foi um momento muito difícil de tomar uma decisão de encerrar esse contrato e muito baseado nesse princípio da honestidade, né? Porque a gente entendeu ali internamente, dentro do ISIS, da instituição, que, né, eles não haviam sido honestos com a gente, né? E haviam incluído cláusulas que até então não existiam, e isso não havia sido combinado previamente, a gente já estava executando. Então a gente, entre o caminho fácil e o caminho certo, né? O caminho fácil seria aceitar o que o cliente estava propondo, seguir da maneira como estava e teria, né, que eventualmente também ajustar isso com a equipe, mas a gente acabou decidindo pelo caminho certo, que naquele momento, né, aquele princípio de desonestidade para nós não serviria mais, e a gente fez então um processo para fechar esse contrato, para encerrar né, tudo que a gente, né, vinha trabalhando e vinha fazendo com eles. Então foi uma decisão que não foi a mais fácil, mas para a gente foi a mais certa no momento que a gente sentia também que era isso. A gente estava caminhando por uma relação já muito desgastada e, né, o que também desgastaria a nossa relação com os nossos prestadores de serviço. Então a gente achou melhor terminar aquele contrato. E qual valor você considera absolutamente inegociável? Me conta um episódio que mostrou isso de forma clara, né? Acho que trabalhando com sustentabilidade ESG, eu tenho desde cedo um valor que é o do respeito à natureza, né? Até também contando um pouco da onde isso começou, eu lembro bem novo, né, com uma tia que eu tinha e ela levava a gente para ir no cinema, para passear na cidade, etc. Mas ela foi quem primeiro me ensinou a coisa de, né, precisamos jogar o lixo no lixo e tal. E na época
falava tanto em reciclagem, né? Você vê como era básico ainda, mas trouxe essa ideia de que, né, a gente precisava descartar corretamente, não podia jogar o lixo em qualquer lugar, enfim, e os impactos que isso poderia trazer. Mas foi um valor que me acompanhou e que me acompanha desde sempre, né? Assim, o do respeito à natureza, entender que nós somos parte da natureza. E aí teve um episódio que, na verdade, assim, trouxe muito conflito, né? Que foi quando eu estava fazendo a pesquisa de mestrado, né, que começou, a gente começou o projeto em 2017, mas eu comecei o mestrado de fato em 2018 e nossa pesquisa de mestrado era financiada pela Vale, né? E a gente então iniciou essa pesquisa entre as duas tragédias ali da mineração, né, 2015 ainda na Samarco, né, teve a tragédia de Mariana, e em 2019, janeiro de 2019, teve a tragédia de Brumadinho com a Vale, e quando vem aquela tragédia, né, de né, um completo desrespeito, né, à natureza, às vidas humanas, né, enfim, para falar aqui o mínimo, eu lembro, né, de conversar com o meu orientador e a gente se pegar muito nesse conflito do tipo, e agora, né? A gente está fazendo um projeto de pesquisa de licença social para operar financiado por essa empresa que está envolvida então nessa tragédia e houve ali uma conversa muito, como posso dizer, né, difícil até certo ponto e no sentido de até que ponto que para nós fazia sentido continuar aquela pesquisa e, e a conclusão que a gente depois também de muito ponderar e muito avaliar era do que mais do que nunca, né, aquela empresa precisaria, né, de ter pesquisas como a nossa, de ter conhecimento como aquele que a gente estava desenvolvendo para melhorar e entender, né, melhor essa relação que ela estabelece com as comunidades. Então, mais do que nunca, a gente precisaria entregar isso para eles. Mas foi um momento difícil ali né, até de sentir esse valor, né, tá sendo muito ferido de uma forma obviamente não direta com a gente, mas de uma forma muito grotesca até. E foi isso. Mas no final a gente falou, não, a gente precisa continuar, a gente precisa terminar a pesquisa, a gente precisa entregar isso para eles e mostrar o quão relevante é construir uma relação diferente, mais do que nunca, né? Eles precisavam ter um olhar também de aproximação e diálogo com as comunidades onde eles estavam próximos e estavam envolvidos. Princípios profissionais que nasceram de experiências reais, né? Me conta uma história que representa o princípio mais importante do seu trabalho, consulta, sessão, atendimento, né? Projeto, orientação. Eu acho que um princípio, né, do meu trabalho hoje ele tem sido de que a sustentabilidade ela não é o futuro dos negócios, mas ela na verdade é a única forma de se fazer negócios, né? Uma empresa hoje ela quer ser perene, ela quer se perpetuar ao longo do tempo, ela precisa pensar em sustentabilidade, ela precisa entender como é que a sustentabilidade, como é que aspectos ambientais, sociais e de governança estão relacionados ao seu negócio. Eu acho que a primeira vez que eu entendi isso foi, né, quando eu assisti o vídeo do Ray Anderson, que era um engenheiro de produção, CEO da Interface Carpets, né, Corporation, e ele falava nesse vídeo um pouco sobre isso, sobre como, né, ele a trajetória dele com sustentabilidade, ele, né, por muitos anos tinha sido o que ele mesmo chamava ali de um capitão da indústria, alguém que fazia negócios de uma forma muito tradicional, até que ele começou a ser solicitado pelos próprios funcionários da sua empresa sobre qual era o posicionamento da interface com relação a isso, e ele disse que no início ele não tinha muito esse posicionamento,
até que ele foi ler um livro que se chamava A Ecologia do Comércio, e esse livro trazia uma frase que falava da morte do nascimento, né? E aí a morte do nascimento se referindo à extinção de espécies, animais, vegetais, etc., por conta da atividade humana, e que ali ele se deu conta, né, que se o negócio não fosse capaz de não gerar impacto, né, se o negócio não fosse capaz de entregar o que precisa ser entregue, o serviço, etc., mas sem gerar impacto na natureza, então utilizando de energias renováveis, reciclando o máximo possível, né, devolvendo à natureza, ajudando a natureza a se regenerar, esse negócio não deveria existir. E aí a primeira reação também é falar, poxa, o discurso é bonito, mas qual que será a prática? E aí eu fui entender mais a história da Interface Corporation e eu vi que, né, desde que eles haviam começado essa trajetória, eles tinham conseguido, né, resultados muito expressivos, tanto do ponto de vista de redução de impacto ambiental, mas também do ponto de vista financeiro e econômico, né? Então a empresa tinha praticamente dobrado o seu faturamento, tinha saído de ser a quarta maior empresa do mundo para se tornar a primeira, e ali eu percebi isso, que sustentabilidade é de fato a única forma de se fazer negócio. E aí acho que eu tive um episódio também muito específico, né, com uma empresa farmacêutica, onde a gente foi fazer um diagnóstico, e aí, né, a gente foi contratado ali pela área jurídica, que era a área responsável, né, por esse processo de diagnóstico, e, né, a gente estava tendo um processo até muito interessante, eles estavam super envolvidos, super engajados, mas no diagnóstico a gente vai entrevistar, né, diferentes atores ali da empresa, conversamos com o CEO, que era alguém também que tinha uma visão muito pragmática, assim, né, com relação ao tema do ESG e da sustentabilidade, não era um entusiasta do tema, mas entendia a relevância e por que ele precisava de desenvolver aquela agenda. Mas a gente foi conversar com uma outra pessoa que era um cargo ali também muito alto, fazia parte do board da empresa e tal, então era uma indústria farmacêutica, essa pessoa era um médico, mas que estava há muitos anos já na organização, então né, era uma pessoa muito influente, que tinha um poder de decisão muito forte, e quando a gente foi fazer a entrevista com essa pessoa, ela logo começou a entrevista dizendo mais ou menos, o SG é uma grande baboseira, eu não acredito em nada disso, isso não é importante para o negócio, né? E é claro, a gente precisou conduzir aquela entrevista, né? E, né, obviamente, fazendo perguntas, e ele foi trazendo várias provocações do que ele achava e etc. Mas até que, enfim, a gente conduziu e um dia, depois foi até o dia que a gente foi entrevistar o CEO, a gente encontrou essa pessoa nos corredores da empresa. E naquela situação, a gente já tinha conversado também com alguns outros stakeholders ali da organização e um deles era o Banco Mundial. E o Banco Mundial havia feito um empréstimo para essa empresa há pouco tempo e quando a gente conversou com a pessoa do Banco Mundial, ela foi muito clara, né, que a ausência da agenda ESG dentro daquela organização tinha feito com que eles tivessem, né, eles conseguiram acessar um crédito do Banco Mundial, mas que não era o melhor crédito disponível, né? Quer dizer, se eles tivessem essa agenda mais desenvolvida, eles iam ter conseguido acessar aquele mesmo crédito, mas por uma condição mais favorável, né? Então, entre aspas, eles teriam conseguido um dinheiro mais barato. E ao dialogar disso, né, com essa pessoa que era, né, totalmente contra, foi um momento que a gente conseguiu mostrar para ele de que se ele não pensasse em sustentabilidade, ele estaria prejudicando o próprio negócio dele. E apesar de ainda ser muito cético com relação ao tema, mas naquele momento ele acabou reconhecendo que, de fato, a sustentabilidade teria sido benéfica, né? Então acho que esse é um episódio que mostra um pouco disso e desse caminho também de que sustentabilidade é a única forma de se fazer negócio, né? Não existe negócio, não existe futuro dos negócios se esses negócios hoje não pensam em sustentabilidade e não pensam nos aspectos ambientais e sociais que eles geram.
descreva um momento que você percebeu que precisava agir com princípio claro e qual foi ele, né? Então, eu também, né, com a Creta, a gente desenvolveu um projeto para a Nestlé, onde basicamente a gente foi contratado pela área de ESG e a área de ESG ela precisava influenciar outras áreas a trazer a pauta do ESG para dentro do negócio, né? Então a gente foi contratado para fazer projetos com ESG para a área de inovação, com ESG para a área de compras e com ESG para a área de embalagens, né? E ali eu lembrei muito do tempo que eu trabalhei na Unilever, né? Que a gente então foi desenhando, fizemos o diagnóstico, fizemos o desenho de novos processos, validação, etc. Então tinham várias etapas desse processo, mas como uma grande organização, né, quando você vai estabelecer algo novo, vai mexer em processos, etc., é algo que precisa muitas vezes ser validado por várias áreas, por diferentes diretores e etc., né? E a gente já previu aquilo no início do projeto, mas a gente teve uma diretora em específica que desde o princípio ela não se envolveu, né? Então ela não participava das reuniões, era convidada, não sei o que, não sei o que, e aí foi chegando nas fases finais e nas instâncias finais de aprovação daquilo que a gente estava propondo, quase numa apresentação final, que para nós já era uma entrega do projeto em encerramento, aí ela finalmente apareceu e aí fez uma série de considerações e pediu uma série de ajustes. E claro, como uma pessoa que tinha uma visão, também o que ela pedia era pertinente, ela trazia pontos pertinentes, mas óbvio, ela, né, havia se negado a participar do processo e entrou num momento que já não era mais um momento de ajustes, né, era um momento mesmo de finalização e tudo mais. Mas, né, acho que um dos princípios que eu tenho na consultoria, né, e no trabalho que eu desenvolvo, que é de muitas vezes a gente entregar mais do que promete, né? E muitos projetos vão nos demandar muito mais daquilo que inicialmente a gente foi contratado. Então esse foi um exemplo onde a gente teve que aí de novo, né, retomar um pouco, voltar uns passos anteriores e etc. Claro, aquilo demandava mais horas, demandava mais trabalho, mas para garantir que a gente ia fazer uma boa entrega alinhada também com o que aquela diretora estava solicitando. Então, esse é um princípio que, né, eu também acabo seguindo muito na consultoria, que é o de entregar mais do que a gente promete, né, de forma a garantir sempre essa satisfação e um bom atendimento ao cliente. Teve algum episódio em que você abriu mão de algo, tempo, dinheiro, conforto, status, facilidade, para manter um princípio profissional? Então, me conta qual foi. Eu acho que tiveram dois episódios aqui, né, que eu posso falar que foram tanto quando eu saí da Unilever, quanto depois quando eu saí da sociedade do ISIS, né, acho que nos dois casos eu abri mão ali de dinheiro e de uma posição financeira confortável, mas por acreditar nos meus valores e nos meus princípios, né? Então, no caso da Unilever, o que eles estavam me propondo era uma promoção, né, para me tornar gerente de segurança e meio ambiente dentro de uma das fábricas, mas que claramente eu sabia que era uma função que ia me demandar basicamente 70, 80% em termos de segurança do trabalho, que não era a minha praia, e uns 20% da parte de meio ambiente, mas ainda assim longe da sustentabilidade, um meio ambiente mais de cumprimento de legislação e etc. E ali eu decidi que não era aquilo que eu queria seguir trabalhando com sustentabilidade, o que eu vinha fazendo dentro da organização, eu ainda tentei ver se haviam posições ali de sustentabilidade, né, em outras áreas regionais e globais, mas não sendo possível, eu decidi sair da empresa para continuar seguindo o meu propósito e seguir aquilo que eu acreditava. E, né, com o Instituto de Socioeconomia Solidária, né, a gente chegou num ponto da sociedade que estava vendo um caminho também de
né, tinha uma série de coisas acontecendo, de profissionalização, crescimento da equipe, mas eu sentia que a gente estava se tornando um pouco, né, com a nossa equipe, refletindo muito daquilo que eu via nas empresas que nos contratavam, né, nas mineradoras, nas grandes construtoras, tem uma relação menos humana e muito, enfim, menos humana talvez é a palavra, né, e que por vezes passando por cima das pessoas, moendo as pessoas e, né, sem se importar tanto com a saúde mental e etc. E aquela era uma direção que eu não concordava também, né? Não achava que era aquele o caminho, eu achava que a gente precisava sim era investir nos nossos talentos, né? Também proteger melhor a equipe dos abusos que aconteciam com relação aos clientes, etc. E uma série de coisas que eu acho que a gente precisava estruturar realmente uma área de desenvolvimento de talentos, de desenvolvimento humanos, mas a gente estava indo por um caminho mais dessa lógica, às vezes, da mineração e da indústria e etc. E aquilo também para mim foi algo com o qual eu não concordava e acabei saindo também. E abrindo mão de dinheiro, de conforto, de status para, né, manter e seguir os meus princípios. Filosofia de vidas e viradas de consciência. Qual é a história, filosofia de vida e viradas de consciência? Qual é a história que melhor representa a forma como você entende a vida, as pessoas e o mundo? Eu vou contar uma história mais geral e uma história mais minha. Mas, bom, a história mais geral, né, que eu gosto e me inspira muito, é a história do Muhammad Yunus, ganhador do Nobel da Paz, um economista de Bangladesh, né, que foi quem basicamente criou o conceito do microcrédito. Então, o professor Yunus, ali em determinado momento da sua carreira como professor de economia, né, ele se deparava com uma situação de extrema pobreza, né, em Bangladesh, e ele vai então começar a estudar essa pobreza, conversar com as pessoas, e aí ele percebe que muitas pessoas pobres, né, elas tinham um espírito empreendedor, mas elas acabavam dependendo, né, de agiotas locais ali para poder fazer os seus negócios, e isso, né, por vezes fazia com que elas não conseguissem então se tornarem livres, né, financeiramente, então estruturarem os seus negócios, enfim, pequenos negócios, desde agricultura, vendas, comércio, etc. E ele percebe que, né, se ele conseguisse então emprestar dinheiro, né, principalmente eram mulheres ali, emprestasse dinheiro com taxas de retorno mais atrativas, né, e não com o conceito da agiotagem, provavelmente, né, ele conseguiria ajudar aquelas pessoas a saírem da condição da pobreza. Ele vai atrás dos bancos do país e, obviamente, os bancos mostram que não havia um interesse em emprestar dinheiro para aquelas pessoas muito pobres, né, em condições de baixo retorno financeiro. Não haveria muito trabalho, não haveriam as garantias que normalmente os bancos, né, solicitam. E aí ele vai lá e cria o seu próprio banco, o Grameen Bank, né? Começa com uma experiência, eu acho que inicialmente ele empresta uma coisa de US$ 27 para algumas mulheres e aquela experiência vai se multiplicando, ele aprimora o sistema e funda um banco que, enfim, já ajudou aí milhares e milhares de pessoas em Bangladesh. E esse conceito do microcrédito depois ele vai se espalhar também mundo afora para outras instituições, né, como um mecanismo mesmo de combate à pobreza, né? E por que essa história representa a forma como eu entendo a vida, as pessoas e o mundo, né? Porque eu acho que é uma história também, né, que ela parte de um princípio do entendimento, né, que a gente hoje existe, né, e vive nesse sistema capitalista, que eu acho que foi o melhor sistema humano, né, que a humanidade até esse momento da história conseguiu desenvolver e conseguiu fazer,
Mas apesar de ser o melhor sistema, isso não quer dizer que é um sistema que não apresente falhas, né? E eu acho que algumas dessas falhas elas aparecem justamente, né, nessa situação de milhares de pessoas ainda em situações de pobreza, toda a crise climática, a crise de recursos naturais que a gente enfrenta, acho que são efeitos colaterais desse sistema e das imperfeições desse sistema. Então, minha visão de mundo é que, né, o sistema capitalista é o melhor sistema ainda que hoje a humanidade foi capaz de desenvolver, mas é um sistema que ainda tem muitas imperfeições, que ainda tem muitas coisas para serem melhoradas. E a invenção do microcrédito por parte do professor Yunus é justamente um processo disso, assim, né? Ele reconhece esse sistema capitalista e propõe algo que vai ajudar a melhorar esse sistema, que vai ajudar pessoas que vivem em situação de pobreza a saírem dessa situação de pobreza e construindo algo que não está fora do sistema, mas que usa de mecanismos do dinheiro, do crédito, de mecanismos desse sistema capitalista. Então, para conseguir prosperar. E eu acho que, né, na minha vida, talvez a situação que eu tenha visto isso, né, uma empresa que eu trabalho há alguns anos aí, prestando consultoria, que é a Bemauri Brasil, é uma indústria alimentícia, tem 2 plantas, né, no interior de São Paulo, e eu, né, tive com eles desde o princípio ali da criação do comitê deles de sustentabilidade, que depois se tornou um comitê SG, desenvolvendo grupos técnicos, vários projetos, várias frentes e, né, alguns anos depois do início dessa trajetória, né, um novo CEO que assume, que é também para mim uma grande liderança, uma referência de uma liderança bastante humana, e é uma empresa que eu vejo isso, assim, né, que tem todo, né, óbvio, toda a pressão por resultados, por crescimento, por, né, desenvolver os seus produtos com qualidade, aumentar a market share e tudo isso, que, né, muitas empresas aí têm, que faz parte desse sistema capitalista, mas que eu acho que é uma empresa que tem um lado mais humano ali também, com as pessoas, com seus próprios funcionários, um lado, né, de enxergar essa visão do ESG como parte do seu negócio e parte da sustentabilidade financeira do negócio. Então, aquilo que eu falo de não o negócio, sustentabilidade é a única forma de se fazer negócio. Eu acho que é uma empresa que incorpora isso bem também, né, nos seus princípios, nos seus projetos. E é claro que nem todas as decisões, né, vão ser tomadas só baseadas, né, em questões ambientais e sociais, mas quando você enxerga na média, né, no dia a dia ali, que isso está sendo considerado, que isso é levado para tomada de decisão, que isso impacta, né, de fato a forma como os negócios são feitos, então isso me faz acreditar, né, nessas empresas mais que é possível sim empresas atenderem a toda a pressão do sistema capitalista de mais resultados financeiros e econômicos, maior geração de lucros, melhores margens, mas fazer isso de uma forma também reduzindo impacto ambiental, reduzindo impacto social, sendo boa com as pessoas, sendo boa com seus funcionários, ajudando as comunidades do entorno e por aí vai. E, né, eu pude acompanhar isso também, né, desse novo CEO que assume, que é o Danilo e tudo, e como ele traz isso de fato para o centro da estratégia, né? Então, quando ele começa ali nas primeiras etapas, aonde ele vai mostrar também um pouco, né, da cara dele, da forma como ele trabalha, o SG logo aparece ali no coração da estratégia, na mandala ali, onde ele explica a estratégia futura da organização, e isso está lá. Tá? Bom, agora descreva um episódio que mudou profundamente sua visão sobre o ser humano, né? Eu já comentei um pouco aqui, acho que as minhas experiências com cooperativas de catadores de materiais recicláveis, né? Para mim sempre foi uma experiência muito marcante, porque, né, ali, né, eu posso dizer que eu sempre fui um privilegiado, né?
ah, vim de classe média alta no Brasil, sempre tive acesso à educação, acesso, né, enfim, nunca passei situações de dificuldade financeira e etc, né? Então, me considero um privilegiado no nosso país e acho que quando você vai para uma cooperativa de catadores, né, você se depara com uma realidade muito diferente daquela realidade que eu estava acostumado e, e uma realidade que muitas vezes é isso, assim, abraça a diversidade, né? Então, assim, uma cooperativa de catadores, você vai encontrar pessoas idosas, pessoas analfabetas, egressos do sistema carcerário, né? Então, assim, pessoas que muitas vezes estão realmente, né, marginalizadas no sentido literal da palavra, à margem da nossa sociedade, mas que numa cooperativa de catadores são acolhidas, são recebidas, né, têm direito a trabalho, têm direito a renda e dignidade. Um episódio que me marcou muito numa cooperativa que eu estava fazendo um trabalho de diagnóstico ali para o Instituto Camargo Correia, em Belém do Pará, e eu fui passar o dia lá com eles para entender melhor a realidade deles, etc. E a gente ia desenvolver um projeto ali, né, com uma perspectiva deles receberem investimento do Instituto Camargo Correia. Eu lembro que, né, esse dia eu me propus que eu ia passar o dia lá, passei o dia na esteira, né, fazendo todo o processo ali de triagem, enfim, para entender mesmo como é que a coisa funcionava. E foi chegando na hora do almoço, né, e tudo, eu também já tinha combinado que eu ia almoçar com eles, e próximo da hora do almoço, a presidenta da cooperativa, eu morava ali próximo à cooperativa, ela foi sair, né, e né, ela foi na casa dela e tudo, e aí ela voltou, eles faziam o almoço ali no galpão, né, então tinha arroz, feijão, tinha acho que um frango e tal, mas ela tinha ido na casa dela porque ela queria me trazer um bife de fígado, né, e na verdade eu até como de tudo, mas bife de fígado é uma coisa que eu não gosto muito. Mas todo aquele gesto dela sair, né, da cooperativa, ir em casa e trazer algo que, né, não era ali do dia a dia deles, mas para ela era um símbolo de também uma gratificação, né, e do trabalho que eu estava ali desenvolvendo e do fato de estar ali com eles, que aquilo para mim foi um símbolo também que mudou muito a minha percepção, né, e até a coisa de, né, aquele bife de fígado foi o bife de fígado mais gostoso que eu comi na minha vida, comi com muito prazer, pelo fato de ter também esse carinho, essa reciprocidade. E às vezes a gente também é isso, né? Quando a gente trabalha com comunidades e populações em situações de vulnerabilidade, a gente sempre acha que a gente que está indo lá, né, dado o nosso tempo, do nosso trabalho, trazer recursos dessas grandes empresas para ajudar a melhorar a situação de vida daquelas pessoas, mas todos nós sempre temos algo para dar uns para os outros, né? E acho que ali eu vi também muito dessa coisa da troca, né? Da gente também se colocar numa posição de saber dar, mas também saber receber. E acho que aquilo foi algo que mudou a minha visão sobre o ser humano, de que não é isso, né? A gente pode sempre se ajudar, enfim, e fazer, criar relacionamentos onde hajam trocas recíprocas, e isso independe de classe social, de status econômico e etc. E bom, se teve algum momento que sua visão de mundo foi completamente transformada, me conta essa virada de consciência, né? Então, quando eu ainda trabalhava na Unilever e eu estava ainda naquela área de planejamento, eu estava quase desistindo da Unilever e tudo, eu acabei buscando uma formação fora. Falei, não, eu preciso de alguma coisa que me alimente a alma, né? E aí eu fui encontrar uma formação da Artemisia, que é uma grande incubadora e aceleradora de negócios sociais no Brasil. Mas na época eu nem conhecia esse conceito sobre negócios sociais e eles estavam fazendo uma formação para justamente, né, eles queriam fomentar o ecossistema e trazer mais pessoas do mercado tradicional para próximo desse mercado de negócios sociais. E eles tinham uma chamada que falava assim, né, entre ganhar dinheiro ou salvar o mundo, fique com os dois, né?
E mostrando um pouco essa história, porque, né, até então eu nem conhecia esse mundo dos negócios sociais, mas existe uma visão de quem quer salvar o mundo vai trabalhar em ONG e vai ganhar pouco, né? Quem quer ganhar dinheiro vai trabalhar, sei lá, no banco, instituições financeiras, grandes empresas e vai ganhar muito. Mas falando que os negócios sociais eram um pouco esse caminho do meio e que era possível conciliar essas duas coisas, né? E para mim essa foi uma virada de chave também, de entender que era possível, né, eu ter uma boa remuneração, um bom salário, etc. E ainda assim estar com um trabalho que me entregasse propósito, que ajudasse a, né, salvar o planeta, não no sentido mais de reduzir impacto ambiental, propor projetos que pudessem trazer impactos sociais, etc. Então essa formação da Artemisia foi uma formação que me abriu muito a cabeça e me mostrou um universo totalmente diferente e me mostrou que eram possíveis, mesmo grandes negócios, grandes empresas como a Unilever, da onde eu vinha, também pensar em termos de negócios sociais. Né? Crenças que te movem, crenças que você rompeu. Me conte sobre uma crença que impulsionou sua vida durante muito tempo, algo que te guiou mesmo sem você perceber. Descreva uma crença limitante que você quebrou vivendo uma situação real, né? Então, eu acho que era essa crença limitante com o dinheiro, né? Essa crença de que para ter um trabalho com propósito, eu precisaria abrir mão de ganhar dinheiro, né? Então teria que ser um ou outro, né? E durante muito tempo eu tive essa crença de, né, isso, ou eu iria ter um trabalho com propósito ou eu iria ganhar dinheiro. E eu acho que eu fui quebrando isso à medida que eu fui avançando na minha carreira, né? Então, depois que eu saí da Unilever, eu fui, né, trabalhar como consultor na ITCP, no ISIS. Ali eu fui percebendo, né, que à medida que eu assumia mais responsabilidades, né, fui me tornando gerente de projetos, depois diretor de impacto e tudo, que eu poderia ter uma boa remuneração, né, e que fosse factível também com o tamanho das responsabilidades que eu vinha assumindo, né. É claro que ainda comparativamente, talvez, né, o mesmo gerente de projetos do mercado, o mesmo diretor, com uma posição similar numa grande empresa, talvez tivesse um salário maior, mas eu já tinha ali uma condição financeira muito satisfatória e eu fui então quebrando um pouco essa crença com relação a, né, ter que escolher entre um e o outro, mas poder ter os dois. E eu também percebi que eu acreditava em algo errado, né? Eu lembro de participar de uma discussão dessa na Recicleiros, né? Então eu estava ali, né, ajudando eles a fazer o planejamento financeiro da organização para os próximos anos e havia justamente entre os dois sócios ali, diretores, essa discussão, né, de até que ponto que eles poderiam pensar em aumentar o salário deles, né, sendo que a organização tinha como objetivo, então, né, trazer os catadores. Muitos catadores às vezes não ganham nem o salário mínimo. O objetivo da organização era garantir, então, que os catadores recebessem um salário mínimo. E quando eles estavam discutindo uma situação de, né, receberem ali 20 ou 25 salários mínimos, né? E havia essa crise entre eles mesmos, né, de até que ponto que aquilo era justo, era correto, né, enfim, e etc. Mas a gente, né, nesse diálogo começou a perceber também um pouco assim o nível de responsabilidade que eles tinham, né, naquela posição e que para garantir o impacto lá na ponta de que muitas centenas de pessoas pudessem ter um salário mínimo, eles colocavam, né, o deles na reta com muita responsabilidade, com gestão de recursos de grandes empresas, de grandes instituições, e que é isso, para dar conta de fazer aquela gestão, era sim justo que eles tivessem um salário alto. Inclusive, porque era isso, assim, né? Eles já estavam também vivendo situações com as próprias famílias de limitações financeiras que por vezes impunham e eram, né, assim, eu via o tanto que eles trabalhavam, né? Eu posso afirmar com muita facilidade, pessoas trabalhavam mais de 70 horas por semana, final de semana, mais de 12, 13, 14 horas por dia,
né, vivendo a missão, vivendo aquilo que eles acreditavam, mas por vezes, né, com pouco recurso financeiro para eles, dentro daquele nível, né, de trabalho que eles já entregavam e que eles faziam. Então essa foi uma discussão que me mostrou também que a minha crença anterior ela estava errada, né? E que eles sim deveriam ser bem remunerados, inclusive para estarem motivados a continuarem fazendo o trabalho que eles vinham desenvolvendo. E né, a gente foi conversando isso justamente, e aí, de certa medida, de como é que isso se refletiria no planejamento financeiro da organização. O que você acredita sobre pessoas e transformação humana? Me conta uma história que mostra o que você acredita sobre as pessoas, sobre mudança, dor, resistência, evolução ou comportamento, né? Então, uma das histórias que eu acredito é que a única constante da vida é a mudança, né? A única certeza da vida é que as coisas vão mudar, né? Eu acho que as pessoas muitas vezes elas se apegam, né, a certas situações, a certas coisas. E hoje, né, eu vejo que eu cada vez mais entendo isso, né, que a gente vive nessa constante mudança, né? O que eu fazia ontem já não é hoje, né? Tem a música do Raul Seixas, Metamorfose Ambulante, que não é no sentido de estar sempre mudando de opinião, mas no sentido de que talvez a forma como eu pensava ontem já não é a mesma que eu penso hoje. A gente cresce, a gente aprimora, a gente melhora. Então, eu acho que as mudanças fazem parte da vida, né? E eu, assim, não vejo uma história específica sobre mudança. Não, talvez tenha uma com a minha esposa. Ela trabalhava numa grande empresa, ela estava, né, mas assim, depois de ter crescido muito, ter alçado novos voos, mas ela vinha sofrendo ali na posição que ela estava, ela percebia que já não era aquilo que ela queria fazer uma transição de carreira, mas ao mesmo tempo ela não conseguia tomar esse passo de mudança, né? Ela queria abrir o consultório dela como psicóloga e tal. Ela começou aos poucos atendendo algumas pessoas, né, enquanto ela ainda trabalhava dentro da empresa. Mas é isso, né? Eu falava com ela, cara, eu acho que você devia pedir demissão e, né, enfim, seguir o que seu coração tá mandando e entrar de cabeça nesse seu novo projeto, até que chegou o ponto, né, de depois de muito desgaste, que ela foi desligada, né? Então, aquela mudança que ela estava resistindo muito, acabou acontecendo de outra forma, e foi a melhor coisa que aconteceu para ela. Ela logo, né, quando saiu, então ela já tinha alguns pacientes, veio a pandemia, e aí na pandemia também muitas pessoas, né, foram procurar psicólogas, então ela conseguiu crescer muito rápido nessa nova fase, né, nessa transição de carreira. E aquilo foi um exemplo de que às vezes segurar a mudança, às vezes só nos mantém num lugar de sofrimento, enquanto quando a gente decide mudar, a gente vai para um lugar de mais realização, etc. E acho que muitas pessoas passam por isso, né? Às vezes as pessoas têm essa falsa ilusão de que, tem um emprego, né? Se garante uma certa segurança e a empresa, quando tem um corte de custos, abre mão da pessoa, né? Então, acho que esse é um exemplo. Descreva um atendimento caso situação onde você vê alguém se transformar e isso confirmou algo que você sempre acreditou, né? Então, eu tive um chefe na Unilever, da área de planejamento, que era, né, dessas pessoas, quando eu falava, né, eu quero trabalhar com sustentabilidade, a Unilever precisa olhar mais para sustentabilidade, era muito cético com relação ao tema. Eu falava, isso aí é coisa, né, lá para frente, isso não está no nosso negócio ainda, etc. E aí, enfim, foi uma pessoa que a gente nem tinha uma boa relação, não era alguém que me inspirava assim muito, mas depois ele, né, saiu da empresa, foi para outra organização, e aí ele foi trabalhar então na DPA Brasil, que é a empresa, era uma empresa de iogurtes, que fazia os iogurtes da Nestlé, uma joint venture da Nestlé. Ele lá já estava num cargo de VP, né, de operações,
e depois até ele veio a se tornar o CEO. E nesse processo, né, porque aí eles também depois venderam a empresa, né, mas quando eles já começaram a ter essa discussão sobre a venda, ele viu que seria importante ter uma agenda de ESG estabelecida, porque dependendo de quem fosse comprar, né, então ter o ESG seria um diferencial. Então eu vi ele, né, daquela visão muito cética com relação ao ESG, a se mudar para um executivo que entendia que ele precisava trabalhar essa agenda. Então, né, alguns anos depois foi isso, ele me chamou, né, para atuar como consultor junto com a equipe dele, a gente desenvolver ali um comitê de ESG, então a gente fez todo um processo de diagnóstico, de planejamento, de formação de comitê, e ele era a liderança desse comitê, né, então de alguém que não acreditava na agenda para alguém que se tornou um líder que puxava a agenda dentro da organização, que liderava a agenda dentro da organização, e que acho que foi isso, né? Confirma algo que eu sempre acreditei, que eu sempre achei que ESG e sustentabilidade eram importantes para o negócio, e eu vi então essa transformação acontecer com esse executivo. E se teve algum momento que você perdeu uma crença sobre as pessoas, me conta como isso aconteceu. Eu acho que tem, né, depois de haver um certo boom com relação ao ESG, é um movimento do inglês que se chama backlash, né, que é um movimento de volta também de muitos investidores falarem, ESG é uma grande bobagem, de novo. E aí algumas empresas abandonarem as suas agendas e tal. E acho que isso me faz perder uma crença de que é isso também. Acho que nem todo mundo entende essa importância de ESG e sustentabilidade para os negócios, mas essa agenda vai acontecer, essas pessoas querendo ou não, né? As mudanças climáticas estão aí, os impactos ambientais estão aí, desafios de escassez hídrica, de gestão de resíduos, microplásticos no sangue humano, pobreza, fome, né, que são desafios que ainda permanecem. Então, acho que tudo isso está aí, e acho que os negócios das empresas são, né, parte do problema e também parte da solução. Mas eu, né, vejo que é isso. Algumas pessoas nunca vão entender ou não querem entender. E com relação a essas pessoas, eu, né, já perdi um pouco a crença de que dá para reverter todo mundo ali, né, e as pessoas entenderem de fato essa importância. O que você defende e o que você combate no seu nicho, né? Então me conta algo que você vê no seu nicho e que não aceita de jeito nenhum, me mostra isso através de uma história, não uma opinião. Acho que, bom, primeiro tem um pouco essa coisa, às vezes algumas pessoas ainda entenderam esse de sustentabilidade como algo acessório ao negócio. Então, eu preciso fazer o SG porque tem alguém me cobrando, e, né, porque a gente foi acessar o crédito e não conseguiu, ou porque o meu cliente está me pedindo isso. E claro, às vezes essa é a motivação inicial, mas achar que o SG é simplesmente um checklist, né, algo que você vai lá e fala, então check, 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 e não vê essa relação direta com a estratégia do negócio, com processos de inovação, com redução de custos, né, e com a agenda do negócio de uma forma mais ampla. Então, acho que isso é algo que algumas pessoas no meu nicho vão tratar o ESG, a sustentabilidade, dessa forma, como uma agenda de segurança do trabalho, como uma agenda de qualidade, quando eu acho que é isso, no fundo, está no centro da estratégia. E eu acho que tem uma questão que eu falo, vem de uma gíria em inglês também, que chama walk the talk, né, que é um pouco, serve muito para as empresas, né, assim, muitas empresas, às vezes, elas trazem um discurso de sustentabilidade antes da prática, né, então eu sempre falo que a prática precisa vir antes desse discurso, mas eu falo isso com profissionais de sustentabilidade também, né, colegas, enfim, que às vezes, e aí é claro, também sem querer ser um eco chato nem nada, mas de que se a gente quer falar de sustentabilidade dentro das organizações, a gente precisa incorporar a sustentabilidade no nosso dia a dia, né? E aí eu sei que nem todas as decisões, né, eu mesmo
me pego nesse conflito, nem sempre eu consigo ser o mais sustentável possível, mas eu tento ser o mais sustentável que eu consigo, né? E aí, enfim, vão desde decisões simples de compra, da forma como eu descarto o meu resíduo, de quem eu compro, que tipos de produtos que eu compro, se eu reaproveito ou não reaproveito os meus materiais, né? E por aí vai. Então, acho que eu tenho um pouco, às vezes, essa discussão com profissionais que eu vejo que, às vezes, negam algumas coisas, né? Então, eu procurei ao longo dos anos aí da minha vida reduzir o consumo de carne vermelha, entendendo que o consumo de carne vermelha gera um impacto no meio ambiente. Eu não consegui eliminar isso da minha dieta por várias razões de saúde, culturais e etc., mas acho que eu venho num esforço de fazer essa redução. E aí tem pessoas da área de sustentabilidade que eu vejo que às vezes simplesmente se negam também a entrar nesse debate, a olhar para isso, olhar para os seus hábitos, porque às vezes é mais fácil continuar com os hábitos que a gente já tem, né? E aí entra um pouco nesse walk the talk, né? Você quer ser um profissional reconhecido na área de sustentabilidade, você precisa ter isso também no seu dia a dia. E descreva um episódio que você se posicionou contra algo que te incomodava profundamente no seu mercado, né? Eu acho que hoje tem uma visão no mercado da sustentabilidade, né, da universalização do conhecimento, o que eu concordo e acho que é muito positivo, mas existe muita coisa sobre conhecimento gratuito, assim, né? Então eu vejo vários influenciadores da área e tal, então fazem uma série de posts de cursos gratuitos sobre sustentabilidade, cursos gratuitos sobre ESG, e eu não sou contra também esses cursos, acho que esse conhecimento tem que ser, mas eu acho que também a gente precisa divulgar mais cursos não gratuitos e conhecimentos mais aprofundados, que também valorizem os profissionais da área de conhecimento que disponibilizam o seu tempo e seu conhecimento para passarem coisas mais aprofundadas, né? E aí eu vejo que esses influenciadores, etc., ninguém nunca sugere os cursos não gratuitos de ESG e sustentabilidade, fica sempre os posts de, né, esse curso gratuito, que eu entendo que contribui para a universalização, mas por outro lado também eu acho que dificulta esse trabalho de quem quer levar um conhecimento mais profundo, de quem quer, né, então poder de fato ter uma fonte de receita com isso, mas no sentido de também levar um conhecimento que não fique só na superficialidade dos cursos gratuitos, porque é claro também, sendo gratuito, a maioria desses cursos tem um limite, né? E muitos deles acabam sendo introdutórios e etc. Então falta realmente uma parte mais profunda. Eu acho que, né, cursos não gratuitos e as pessoas também entenderem essa importância, né, de que eu preciso investir em conhecimento, eu preciso buscar conhecimento, eu preciso me aprofundar em certos temas. Se eu quero ser um profissional completo de sustentabilidade ESG, eu vou precisar saber de vários assuntos. E então eu acho que é algo que hoje o meu mercado caminha muito para essa coisa de conhecimento universal e gratuito, mas eu acho que para certos aspectos a gente precisa ter conhecimento pago, até para que as pessoas também valorizem e valorizem os profissionais que levam esse conhecimento. Teve algum momento em que você decidiu fazer diferente porque o jeito tradicional não fazia sentido para você? Me conta essa rebeldia positiva. Olha, eu acho que tem uma ferramenta que eu desenvolvi, que foi o diagnóstico ESG, né? Que existem algumas ferramentas, né, no mercado com relação a isso. Eu não acho que é uma coisa tão rebelde assim, mas no fundo eu percebia que essas ferramentas sempre faltavam algum elemento quando eu ia colocar isso em prática dentro das organizações. Então eu decidi por desenvolver a minha própria ferramenta de diagnóstico que juntasse as boas práticas de algumas das ferramentas mais tradicionais do mercado. E eu acho que também nos meus cursos, né, então eu percebo que, né, tem
um certo momento ali da minha trajetória como professor que eu percebo que aquele modo tradicional de levar conhecimento, né, e etc., é um modo que não tem funcionado mais nas salas de aulas, né, especialmente com as novas gerações, que eu precisava mudar então um pouco para metodologias mais ativas, né, para processos mais ativos de aprendizado, que mesclassem um pouco a parte conteudista com a parte mais prática. Então acho que também não é uma rebeldia própria minha, mas eu acho que é um movimento e que é um movimento que eu preciso aprender, e, enfim, e que vem incorporando isso. E acho que trazendo isso para o meu dia a dia, para os workshops, para as palestras. Religião, fé, espiritualidade e propósito. Me conta a história da sua relação com a fé, religião ou espiritualidade, qualquer que seja ela. Começou na infância, veio de algum trauma, de alguém da família. Bom, basicamente eu venho de uma família católica, né, como né, uma boa parte aí dos brasileiros, fui batizado na igreja católica, é, e as missas, não sempre, mas uma época da minha vida com meu pai ali na infância e tal, fiz o catecismo e a primeira comunhão com minha avó, que era muito católica, enfim. É, mas eu acho que aí vem um momento um pouco de rebeldia ali na adolescência, de um afastamento também dessa religiosidade católica. Acho que né, depois também de estudar um pouco história e né, entender melhor os abusos ali da Igreja Católica no período de cruzadas, mas não só, né, assim, enfim, muita coisa com a qual eu não concordava e não concordo até hoje dessa instituição específica, que é a Igreja Católica. Então, acho que vem uma fase de rebeldia, isso me afasta um pouco dessa religiosidade, mas ali a partir dos 20 e poucos anos, né, começa uma busca espiritual mais profunda, primeiro com algumas leituras, né, de alguns desses ditos gurus espirituais, depois com uma fase mais de experimentação mesmo, então eu começo a frequentar centros espíritas, vou em templo budista, vou em centro de candomblé, umbanda, e aí também expando esse universo das leituras, né? Então muito dessa busca do conhecimento das outras religiões, cabala, né? Enfim, então tem um processo que se inicia ali, que não termina, acho que até hoje eu sigo nesse processo, nessa busca, e aí acho que eu vou me identificando assim, não tem uma religião específica, hoje eu não digo eu sou dessa religião ou daquela outra, mas eu vou vendo coisas né, que me fazem sentido de uma e de outra, né? Então, por exemplo, né, a questão da reencarnação, que é falada muito no espiritismo, muito no budismo, então é uma coisa que eu hoje acredito, mas é isso, não é específico de uma religião, mas vem de diferentes leituras. Acho que tem uma mudança também, assim, a visão católica tem uma visão muito desse Deus como algo fora, né, uma entidade superior e etc. E eu vou também por uma linha mais universalista que começa a entender que né, todos somos divinos, assim, né? Então todos somos parte desse Deus e essa divindade está dentro de todos nós. Então acho que é um pouco essa a minha relação e hoje é uma relação que eu procuro manter muito ativa, também através da meditação, que eu acho que é algo que eu também fui buscando diferentes técnicas sobre meditação, né? Até com práticas de yoga, que eu acho que também né, tem uma questão de fé e espiritualidade ali nas práticas de yoga. Então, assim, a partir dos 25 anos ali, acho que vai para um universo de expansão mesmo, de busca de diferentes religiões e fés, e eu vou, a partir dali, construindo as minhas crenças, né? E descrever um episódio em que sua fé, espiritualidade e visão religiosa te sustentou num momento difícil. Acho que eu tive um momento do meu casamento mais difícil, que a gente, né, minha esposa estamos juntos há 20 anos, mas houve uma fase ali de uma crise mais intensa, a gente quase separou. E ali foi um momento que eu acho que
a espiritualidade me ajudou a também entender, né, assim, a pedir apoio, pedir ajuda, entender o que que seria o melhor caminho para mim, para ela, para nós, né, e tal. E eu acho que essa espiritualidade, então, contribuiu ali a superar esse momento difícil do casamento, e aí, né, depois a gente engravidou, veio a minha filha, então acho que é isso. Esteve algum momento em que você percebeu que sua fé influenciava a sua atuação com pessoas, clientes, pacientes, seguidores? Me conta essa cena, né? Eu acho que assim, trabalhar com sustentabilidade, como eu já falei, tem também uma relação muito forte com a proteção à natureza, né? Com o entendimento de que, né, o que a gente faz mal para o planeta, a gente está fazendo mal para nós mesmos, né? Então, a sustentabilidade tem essa visão de como construir negócios, né, que estejam mais em harmonia com o planeta e permitam uma sociedade mais igualitária, mais justa. E essa relação com a natureza, para mim, também está muito intrinsecamente ligado com a relação com Deus, assim, né? Então, acho que nessa busca da espiritualidade, de ter visto também várias religiões, hoje eu também eu sinto um contato com Deus muito mais quando eu estou num espaço de natureza do que propriamente não numa capela, numa igreja, né, num espaço físico criado pelos homens. Então, acho que essa relação natureza com a divindade é muito grande e a relação da natureza com o meu trabalho com sustentabilidade também é muito clara. Então, acho que de alguma maneira essas coisas estão bem intrínsecas. Mas tem um cara também que eu sigo, que é o André Trigueiro, que é uma grande referência no jornalismo aí sobre sustentabilidade, e é um cara que também, ele, se, pelo menos do que eu acompanho, se diz mais espírita, e ele consegue, né, em alguns casos, trazer um pouco essa relação de uma forma mais clara, e eu percebo que isso também permeia um pouco a minha forma de encarar a vida e os clientes. Como sua espiritualidade molda a forma como você enxerga a dor humana. Então, eu acho que aí também diferentes religiões falam sobre isso de diferentes maneiras, né? Que é um pouco sobre a lei da causa e efeito. Então, esse é um dos princípios da Cabala. O budismo fala sobre isso, o espiritismo fala sobre isso numa visão mais do karma ali, etc. E para mim tem um pouco isso, assim, né? Acho que a dor humana ela tá também relacionada à causa e efeito, né? E acho que a gente ainda sofre por ainda tá na ignorância com certas coisas, né? Então, quanto mais a gente aproxima da verdade, da sabedoria, né? Então, a história lá de Jesus de conhece a verdade te libertará. Eu acho que tem um pouco de causa e efeito, né? Como a gente ainda é ignorante, a gente ainda toma muitas atitudes contra nós mesmos, contra as outras pessoas, contra a natureza, e isso de alguma forma volta também pra gente, né? Então, acho que isso está muito relacionado à nossa dor humana, física, emocional, relacional, espiritual. E me conta uma situação em que você sentiu que seu trabalho estava alinhado a um propósito maior, quase como um chamado. Acho que o fato de, né, desde o início da minha carreira, ter esse direcionamento para a sustentabilidade já foi algo, né, que me disse. Mas acho que tem alguns episódios aí, né? Quando eu fui fazer um trabalho, um projeto social na Colômbia, né, eu tive esse contato com uma empreendedora social lá, enfim, que me trouxe vários bons insights ali no início da carreira. Então ali eu senti que meu trabalho estava alinhado. Quando eu estava no ISIS, a gente foi convidado, né, a fazer um processo de aceleração de alguns negócios ali. Alguns empreendedores sociais da rede da Choque eram convidados, então eu de repente me vi numa rede com grandes empreendedores sociais do Brasil, pessoas que eu tinha como referência, e eu estava ali na mesa com eles, né, de igual para igual e etc. Então ali também me deu uma coisa de, cara, você está no caminho certo. E no ISIS também, quando a gente fazia esse trabalho, quando eu estava lá como gerente de projetos no Instituto Votorantim,
uma fase eu estava como gerente, eu tinha uma coordenadora que era uma pessoa espírita e que tinha uma mediunidade relativamente bem avançada, assim, e ela trabalhava em centros espíritas e tal, e ela de tempos em tempos ela trazia pra gente algumas cartas de uma entidade que, né, se apresentava como alguém que acompanhava o nosso trabalho e que de alguma maneira trazia então algumas palavras de daquilo que a gente vinha fazendo, etc. E acho que aquilo também me deu um sentimento de estar em sintonia. Você sente que seu cliente ideal se conecta mais com a sua visão espiritual, quem é essa pessoa, porque essa conexão existe, já teve um caso marcante, me conta. Sim, eu sinto que sim, porque eu acho que o cliente ideal para mim é aquele que acredita, né, nessa necessidade de desenvolver um trabalho com sustentabilidade ESG e que fazer negócios não é só sobre gerar mais lucros, mas é também sobre gerar negócios que sejam melhores para o planeta, né? Então não sejam os melhores negócios do planeta, mas os melhores negócios para o planeta. E aí, né, eu acho que eu falo muito ali da Bemauri, que é um cliente importante, tem um diretor da fábrica lá, que é uma pessoa com quem eu, né, tenho uma relação positiva, e a gente já teve algumas conversas ali, eu acho que no sentido até menos de cliente, né, mas mais de amigos mesmo e de uma visão mais espiritual do trabalho, do que a sustentabilidade dentro daquele contexto da organização. Então, acho que esse é um caso. E eu acredito muito que o universo atrai quem está em sintonia, né? Também lei da atração aí, no sentido de que a gente se sintoniza com quem ou precisa da gente ou pensa de uma forma parecida. Então, tem um cliente recente aí que é a Vico Gastronomia, né? Que é uma cozinha industrial e que também, assim, né, é um cliente que nos procurou porque está sendo demandado pelos seus clientes com relação a essa agenda do SG, mas que a gente vê que também é um trabalho já de uma liderança muito humanizada, né, e diferente talvez do que a gente está acostumado a ver no mercado. E acho que tem essa conexão de também valorizar o que ele faz, o que ele desenvolve, a forma como desenvolve e entender que o trabalho que a gente leva para essa organização, ele potencializa aquilo que já existe dentro da organização, né? E se existe algum perfil que não combina com a sua visão espiritual, por qual motivo, né? Eu acho que sim, tem o perfil das pessoas que são exclusivamente gananciosas, que só querem saber de dinheiro, tá? E não me leve a mal, acho que ser ambicioso é muito importante, mas aquela pessoa que só quer, né, se dar bem na situação, receber o melhor e que só se preocupa com dinheiro, 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 dinheiro o tempo inteiro, acima de tudo, mesmo que isso passe por cima das pessoas, mesmo que isso gere mais impacto ambiental, mesmo que isso gere problemas de saúde mental nas suas equipes e tal. Então, esse para mim não é um perfil que combina muito com a minha visão espiritual. E se teve algum episódio que você sentiu claramente, Deus, o universo, a vida me colocou aqui para ajudar essa pessoa, me conta esse momento como ele aconteceu. Acho que o projeto com a Bemauri Brasil, né, foi de uma situação engraçada. Eu fui numa, um aniversário de um amigo, uma feijoada. Era um ex-trainee da Unilever, na verdade era um ex-trainee também da Unilever, e aí eu encontrei várias pessoas da minha turma de trainee, e lá estava uma ex-trainee também, colega minha, que trabalhava na Bemauri Brasil, e aí conversando de, e aí, como é que tá a vida, o que, que você está fazendo? Ela me contou que estava, né, trabalhando, estava dentro desse comitê de sustentabilidade, mas que o comitê estava patinando. Eu senti que era isso, assim, porque tinha tempo que eu não encontrava esse pessoal, essa pessoa tinha tempo que eu não a via, e parece que
o universo me levou para aquele encontro, para que eu pudesse encontrá-la e a partir dali, né, a gente, enfim, começou as conversas, aí eu fiz a proposta e comecei o projeto, que é um projeto aí que já dura mais de 5 anos, então acho que, e foi isso, né, acho que no momento que eles precisavam dessa ajuda e que era algo que eu conseguia também ajudar. E como a sua fé orienta suas decisões, seu posicionamento, sua missão profissional hoje? Assim, né, eu, né, tenho essa relação com a fé diariamente, de meditar, de fazer as minhas orações, de ter, né, no fim do dia, né, meu momento de agradecer pelas coisas boas do dia. E hoje isso também está muito presente no meu trabalho, né? Assim, eu peço ajuda aos meus guias espirituais, eu peço proteção. Então, antes de uma reunião importante, antes de uma proposta, antes de uma palestra, né? Então, eu sempre tenho esses momentos de pedir orientação, de pedir bênção, de pedir ajuda, né? Se eu tenho uma decisão difícil a ser tomada, eu também procuro refletir, procuro meditar sobre isso, procuro pedir sinais do universo para tomar essas decisões. Eu diria que é algo bem presente, né? E aí o bloco final desse bloco, sua verdade, sua voz e seu propósito. Então me conta uma história que representa a sua verdade como profissional. Acho que as histórias também vão ficando um pouco repetidas aqui, né, à medida que a gente avança, mas deixa eu pensar aqui um pouco algo talvez mais recente também. Eu vou responder primeiro aqui minha missão, meu estilo, meu olhar, e o porquê, e depois eu tento voltar nessa coisa da história. Mas minha missão é ajudar as empresas e as pessoas a construir negócios mais sustentáveis. Então, acho que é isso que eu tenho como missão. Acho que o meu estilo é um estilo muito baseado na orientação, né? Então, com as empresas, com as pessoas, eu posso ir até a beira do rio com elas, mas eu não posso atravessar por elas, né? Então, acho que é um caminho que as empresas, os negócios, as pessoas precisam tomar a decisão de seguir, porque senão não adianta eu ficar puxando. Então, esse meu estilo da orientação, né, enfim, e aí muito de trazer bons exemplos, boas práticas, né? Então isso é algo que eu também procuro fomentar, porque nem sempre falar de sustentabilidade ESG para muitas pessoas é algo que fica às vezes muito no campo subjetivo. Então acho que quando eu trago exemplos práticos, olha o que o seu concorrente está fazendo, olha o que essa outra empresa está fazendo, acho que isso tem muito do meu estilo, isso ajuda as pessoas a materializarem melhor o que é sustentabilidade. Acho que o meu olhar hoje sobre o tema da sustentabilidade é de que existem muitos avanços, mas ainda existe um longo caminho para ser percorrido, né? Então é inegável dizer que essa agenda avançou muito nos últimos anos, né? Eu digo hoje muito difícil encontrar uma empresa, uma média grande empresa que não fale sobre sustentabilidade e não fale sobre ESG. Então, quando eu comecei a minha carreira, tinha poucas oportunidades, hoje tem várias oportunidades dentro dessa área, mas eu acho que a mudança ela precisa ser muito mais rápida do que ela vem acontecendo, né? E mais estratégica também, né? Então eu falo isso de terem muitas posições, mas hoje tem muita posição de ESG sustentabilidade para analista, para coordenador, mas tem pouca posição de ESG sustentabilidade para diretor, para vice-presidente, etc. O que mostra um pouco também de como muitas organizações avançaram nessa agenda, né? Então acho que o meu olhar é um pouco esse, assim, a gente avançou muito nos últimos anos, mas a gente ainda precisa avançar muito mais e com mais rapidez. E o meu porquê? Porque a gente está simplesmente destruindo o planeta, né? A gente está indo com o carro contra a parede numa alta velocidade e a gente precisa mudar esse rumo, né? A gente precisa entender que do jeito que a gente está fazendo as coisas, a gente não vai conseguir continuar fazendo isso por muitos mais anos, né?
Então, para mim é isso. E uma história que representa a minha verdade como profissional, né? Eu acho que eu vou falar do trabalho com a Recicleiros, então, né, de ajudar eles na estruturação do programa Cidades, né? É um exemplo daquilo que eu acredito, né? Porque é um programa de logística reversa, onde a gente, né, pega recursos das empresas que precisam, né, cumprir uma legislação referente à logística reversa, mas usa desse recurso para a construção de estruturas de coletas seletivas nos municípios, para que a reciclagem aconteça, né, para que a gente possa, então, é, reduzir o impacto ambiental e a quantidade de resíduos que vão ser jogados fora na natureza e, ao mesmo tempo, gerando inclusão social, gerando trabalho e renda para centenas de pessoas. Então, acho que essa é a minha verdade de que é possível, de novo, volta na história lá do sistema capitalista, né? Mas dentro do sistema, criar soluções, ajudar as empresas a construírem negócios mais sustentáveis, né? E qual foi o episódio da sua vida em que você percebeu que tinha um propósito claro? Como é que essa ficha caiu? Acho que aqui eu posso falar da minha primeira aula no MBA de SG, né? Então, eu vi ali que um dos meus propósitos era não só o de fazer a sustentabilidade acontecer dentro das organizações, mas ensinar as pessoas sobre sustentabilidade ESG. E acho que foi isso, acho que a ficha caiu depois dessa primeira aula. Ao final desse primeiro curso, eu tive feedbacks super positivos e ali me mostrou também que esse era um dos meus propósitos, era o de levar esse conhecimento para mais pessoas e mais organizações. E se eu tivesse que escrever uma frase que resume o meu propósito hoje, qual seria? Então, meu propósito de vida é ensinar e educar o maior número possível de pessoas e empresas sobre sustentabilidade e ESG e ser um facilitador da transição para um mundo mais sustentável. Né? E qual história deu origem a essa frase? Na verdade, acho que o que dá origem a essa frase é um pouco perceber que a questão do ensino e da educação ela acaba sendo a junção entre o papel de professor e o papel de consultor, né? Porque, claro, como professor é muito óbvio a questão do ensino e da educação, mas como consultor também, né, e para um tema que muitas vezes ainda é pouco desenvolvido nas organizações, é, o meu trabalho é de educar, é de ensinar o que, que é sustentabilidade, o que, que é ESG, o que, que as empresas já fazem que é sustentabilidade ESG e o que, que elas podem fazer, né, para serem mais sustentáveis. Então, acho que também acaba sendo isso mesmo, né? Eu sou contratado como consultor para prestar um serviço, é um diagnóstico, é um planejamento, é um inventário de emissões, mas nesse processo eu acho que sempre tem muito de estar ensinando, de estar mostrando caminhos, etc. Então, acho que essa frase vem dessa percepção, né, que o ensinar as pessoas e as empresas é onde os papéis de professor e de consultor se encontram.